e eu vou listar a empresa na bolsa, eu vou vender para um player gringo e o seu dinheiro que você me deu vai valer 3 vezes daqui a 7 anos. É isso que um private equity se predispõe a fazer. Então existe um puta conflito de interesse, existe uma estrutura de gente muito ruim fazendo a gestão com dinheiro de terceiro. Essa fórmula dá certo, às vezes, sabe como? Os fundos, eles têm teses que eles, por mandato, podem investir ou se dizem especialistas. A mesma coisa para Venture Capital, que são fundos de capital de risco para empresas de tecnologia. O varejo está passando por uma profunda transformação e crise, em que o Pão de Açúcar e o Carrefour estão fechando as suas operações de bolsa no Brasil, as chamadas OPAs, porque o capital está derretendo e está contaminando o balanço das suas holdings lá fora. Agora, Roberto, explica um pouquinho para a nossa audiência. O que é Private Equity e qual é a tese básica desse tipo de investidor? Ok. O Private Equity, que é fundo de investimento de capital privado, são gestores que administram dinheiro de terceiros com a promessa de pegar esse dinheiro e investir em negócios preferencialmente da economia real. E este dinheiro alocado vai trazer um retorno para os seus investidores e com a sua inteligência e capacidade de gestão e o dinheiro tão chamado smart money, vai transformar as empresas que eles investem de um patamar X para Y, para que elas ganhem valor de mercado. Então, o Private Equity, se ele estiver estudando uma tese de podcasts e ele levantou 100 milhões de dólares para investir neste setor, ele falou para os investidores, olha, olhamos aqui o setor de podcast no mundo, é um negócio bilionário, que no Brasil tem pouca concorrência, eu estou aqui bem posicionado no mercado brasileiro, eu tenho executivos que estão estudando o setor, que têm a capacidade de analisar os principais podcasts que a gente pode comprar, e nós vamos pegar esses podcasts que faturam milhões para faturar centenas de milhões. E por isso o valor dessas companhias vai triplicar de tamanho num prazo de 5 a 8 anos, quando eu vou pegar esses podcasts todos que eu comprar, todos eles, vou transformar em uma única empresa, e eu vou listar a empresa na bolsa, eu vou vender para um player gringo, e o seu dinheiro que você me deu vai valer 3 vezes daqui a 7 anos. É isso que um private equity se predispõe a fazer. E é isso que ele tenta fazer nas empresas. Vida real, a maioria dos investimentos não dão certo, porque o fundo de investimento ele ganha uma taxa de administração de 2% só para o dinheiro estar na conta corrente parada. Então, se eu levantei 10 bilhões de reais, eu ganho 2% desse dinheiro por ano. E o fundo ele ganha uma taxa de sucesso, que a gente chama de em inglês de hurdle, que é entre 15% a 20% de prêmio sobre o valor do investimento. Ou seja, o fundo tem um alinhamento de interesse para que a tese dê certo. Tem. Só que o fundo depende de gente, de humanos, daqueles executivos que eu acabei de falar que a maioria é ruim, para estudar a tese, para escolher as empresas, para comprar direito e para fazer a gestão. Como que banqueiro vai fazer a gestão de empresa? Banqueiro nunca empreendeu. Aí começam os problemas. Então eu sou banqueiro. Eu escolhi os podcasts para comprar. Aí eu contrato uma consultoria para me arrumar um CEO para tocar podcast. Aí vem o CEO da Faria Lima, que a empresa de Headhunter escolheu, que de nada de podcast entende, o cara tocava Casa de Pão de Queijo, e o cara vira CEO da Podcasts SA, porque ele fez um curso na Singularity nos Estados Unidos, e agora se acha entendedor de IA. Expert agora. Virou expert. E esse bunda suja aí vai tocar empresas de podcasts, vai se gastar um turbilhão de dinheiro com consultoria para dizer para onde que ele deve ir. Aí fica uma estrutura inchada, cheia de gente que não entende, e você, que foi comprado do podcast, fica aqui como executivo minoritário tentando levantar a mão e dizer para onde o negócio deve ir, e ninguém tá te ouvindo porque o cara tá ocupado com o salário, com bônus dele. E é isso que acontece nas empresas investidas de fundo na maioria, que ninguém fala. Essa que é a realidade na maioria. Então existe um puta conflito de interesse, existe uma estrutura de gente muito ruim fazendo a gestão com dinheiro de terceiro. Essa fórmula dá certo, às vezes, sabe como? Porque os fundos têm por mandato comprar muito bem, ou seja, pagar menos, pagar parcelado para mitigar risco, porque ele sabe que a chance do dia a dia dele na gestão é tão difícil que ele tem que comprar muito bem. Só que quando tem muitos fundos querendo comprar a mesma empresa, aí você tem um leilão, o preço sobe, acaba que o fundo se precipita. Ou quem está comprando, compra mal, passa mal na diligência, compra o esqueleto que não viu, porque daqui a 5 anos ele não está mais lá, ele já está trabalhando em outro fundo, já recebeu dinheiro. Mudou já tudo. Mudou tudo de novo. Então, expliquei o que é fundo de private equity. E isso é no mundo que eu falei.
E aí eu dei o exemplo de Brasil. Que tipo de empresa assim que mais entra no radar normalmente dos private equities? Depende. Fundo de private equity, cada fundo, eles têm setores que eles investem. Então, por exemplo, tem fundo de private equity que por mandato não investe no agronegócio. Então esse cara aqui investe... Vou falar do Pátria. O Pátria é um fundo que começou muito investindo em infraestrutura. Então ele olha negócio de concessão de rodovia, transmissão de energia, data center. Tem um braço de negócio de real estate que olha muito shopping, olha mall. Aí ele criou um braço para cuidar de saúde, um braço para cuidar de educação. Tem fundo americano aqui no Brasil que só olha negócio de varejo. Ele olha negócios que são B2C, ou seja, vendido para o público final. Tem fundo que não investe nisso. Tem fundo que só investe em tese de agro. Exemplo da AgroGalaxy, por exemplo, que, por sinal, pediu recuperação judicial de uma das investidas, que é a AgroGalaxy. Foi um grande mico do setor que contaminou todo o setor de um agro de cadeia produtiva. Pagam a conta até hoje por conta dessa recuperação judicial que aconteceu. Então, os fundos, eles têm teses que eles, por mandato, podem investir ou se dizem especialistas. A mesma coisa para Venture Capital, que são fundos de capital de risco para empresas de tecnologia. Tem fundo de Venture Capital que não investe em negócio ligado a varejo, ou não investe em negócio a e-commerce. Tem fundo de Venture Capital que gosta de investir em SaaS, que é Software as a Service. Que são esses softwares aí que você, uma Contabilizei da vida, uma Conta Azul da vida. Então depende. Pô, que bacana isso, hein, cara? Legal, hein? Pô, o cara é inteligente mesmo, hein? Eu? O cara é brabo, você é brabo, meus cara. pais são inteligentes. Ah, tu também, pô. E a gente falou de fundo de private equity, mas também tem outros compradores, que é o estratégico. Quem que é o estratégico? É a empresa do setor. Então, por exemplo, no setor de varejo, o Walmart é um estratégico. Então, o Walmart pode comprar o Carrefour. Eu dei um exemplo, não é que ele está comprando o Carrefour, mas é um estratégico comprando outro player do setor. Então, aqui no varejo, por exemplo, o Grupo São Mateus, lá do Maranhão, está comprando várias redes de supermercados do Nordeste. O fundo do Pátria montou um veículo chamado Plurix, que também está comprando várias empresas de supermercado. O varejo está passando por uma profunda transformação e barra crise, em que o Pão de Açúcar e o Carrefour estão fechando as suas operações de bolsa no Brasil, as chamadas OPAs, porque o capital está derretendo e está contaminando o balanço das suas holdings lá fora. Por que o varejo está apanhando? Com o Selic de 15%, o consumidor, ele baixa o ticket médio, ele é mais seletivo no consumo. O custo fixo do varejo é muito alto, varejo alimentar. Ele botou um caminhão de dinheiro no capex, que a gente chama, para poder fazer as suas lojas, e a taxa do endividamento da loja está aumentando e ele está vendendo a menos, ou seja, começa a operar no vermelho, com lojas muito grandes. E aí, faz o que com isso? E está concorrendo com a Atacarejo, Atacadão da vida, que tem um custo logístico menor e consegue ter um preço competitivo que ele não tem. Por isso que a nova vedete agora é comprar os atacadões. Por que o atacadão é mais barato? Porque ele tem a logística dentro da própria loja, não tem que levar estoque de nada. Só aqueles lugares mais altos. Lembra do Jumbo que tinha aqui? Não sei se é da tua época. Lembro. Só que o Jumbo era para alto padrão, que o Abílio disse tinha essa visão. Mas então, é um Jumbo para classe C, que é preço menor.